Vamos lá? Respondido? Tá tudo certo? É que a gente ficou ouvindo aqui. Faz o meu Deus de novo, por favor. Eu vou tomar uma água. Né? Nada é igual ao seu
noite a todos. Que Deus possa iluminá-los, envolvê-los a cada dia mais, recuperando as bênçãos que tanto homem pede a Deus. Porque não dá para explicar Deus. O homem materialista diz que não dá para explicar Deus. Deus é único, é onipotente, é absoluto no seu amor. O homem, eu sempre repito isso, que é uma frase de Calcutá, de Madre Teresa, o homem é relativo. Ele é muito relativo diante das adversidades da vida. Ele é relativo diante dos medos da vida. Ele é relativo diante dos problemas que acometem a humanidade. E Deus é único. Deus é bênção. Se você tem fé, você melhora. Se você tem a dor, não entendeu sua dor, não melhorarás. Porque a dor é necessária como aprendizado da vida. Aprendizado da vida espiritual na terra. Se o homem não entender sua dor, ele vai padecer, vai voltar para o plano espiritual da mesma forma que chegou-se na terra. Desnudado. Porque você chega na terra desnudado. Novamente você vai para o seu aprendizado. E tem dificuldade de entender pessoas que estão em vosso caminho. Que você não é merecedor das pessoas que lá estão. Mas você está sendo trabalhado a sua tolerância, a sua paciência. Se você abdicar aos seus pais, à sua família, aqueles que estão ao seu redor, você não entendeu a vida e não entendeu a Deus. Não adianta tentar sabotar-se diante da vida, dizer que não entende porquê dos problemas que eu tenho. Você está se sabotando novamente. Você está se viciando em problemas que não são seus, ou são seus de muitos passados que você tem para resgatá-los, acertá-los na terra. E não venha mentir para você mesmo, dizendo que as pessoas estão se sabotando você, porque você já sabotou a muitos, às vezes milhares. Às vezes você já fez estragos na vida das pessoas e não consegue nessa vida ter a gratidão do perdão, de amar ao teu semelhante. Por isso que a vida é tão turbulenta nos dias de hoje. Por isso que as pessoas não acreditam em si mesmas. Por isso que as pessoas não acreditam no Evangelho de Jesus. Não entende, não sabe a interpretação, não coloca em prática diária. Que a maior dificuldade do homem é colocar a prática diária do Evangelho de Jesus. E o Evangelho de Jesus não é complexo, complexo é você, que ainda não entendeu a vida da terra. Complexo é você, porque não entendeu as suas dores, não entendeu as suas adversidades, não entendeu o que você está fazendo na terra. Não minta mais para você. Não se sabote mais. Se você está hoje olhando ao médium, obviamente, mas olhando que existe um espírito que continue a vida. Se você não entender isso, vocês, meus irmãos, não entenderem, vão continuar padecendo no próprio infortúnio da solidão. Daquele querer saber e não entender nem o que está sabendo o que está fazendo na terra. Por isso que os homens são confusos. No século de hoje, mais confusos. Como foram confusos no período de Jesus. Como abdicaram a Jesus. Como repugnaram ao Cristo Jesus. Como o homem nos dias de hoje está conseguindo repugná-lo novamente. Porque não consegue se amar. E não tem fórmulas de amor. Amor não tem fórmula. Fórmula é você perdoar-se. Fórmula é você ter gratidão. Isso é uma fórmula. Capaz de transformá-lo em um homem de bem. Não venha me dizer que está confuso.
Não venha dizer que você não entende a vida. Não venha me dizer que você não entende o que está acontecendo na sua vida. Você sabe o que acontece. Às vezes você é extremamente egoísta, o ser humano. Porque ele não quer admitir os próprios erros. Não quer se perdoar para se tornar em paz. Quer criar mais tramas. Tramas e tramas e tramas. Malfadadas tramas da vida. Por isso que o homem se torna um homem infeliz. Não consegue enxergar a Deus. Ele consegue ser difuso. Ele consegue complicar as religiões. Pelo poder. O poder do eu que está instalado no homem insensato. Por isso infeliz. Por isso que sofres. Por isso que o mundo hoje passa realmente por a porta estreita. Muitos os chamados e poucos serão os escolhidos. Capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. E se escreveu Mateus, complementado por Lucas e Marcos em outra situação, de diga Senhor, e você entrará no reino dos céus. Não minta para você. Se você não orar e conversar com o Pai, falar das suas dificuldades, elas não vão ser solucionadas hoje. No decorrer da sua vida terá solução. Mas não seja ansioso, porque a porta é estreita para você despertar alguma coisa que você tem dentro de si, chamado-se amor. Que você ainda não descobriu o amor dentro de você. Por isso que você não se conhece. Isso é milenar. Isso é milenar. A história que nós vamos falar hoje é milenar. Então o homem não se conhece há séculos. Reunimos, irmãos, grata satisfação de estarmos todos juntos na palavra do Pai Maior. Hoje é a palavra do Pai, que você pode utilizá-la na sua vida, sem se viciar nos seus pensamentos doentes, que você mesmo materializa-os, porque você não consegue amar a quem está ao seu lado. Comece aí, já dentro da própria família, você não consegue amar. Isso é uma reflexão. Ah, mas eu amo, então perdoe. Não diga que o seu sofrimento é o maior do mundo, não diga mais isso. Diga que o seu sofrimento é para o seu aprendizado, para ter paciência, resignação e tolerância. Ah, mas eu tenho. Não. Quando você se rebela contra tudo e todos, você não tem tolerância e nem paciência. Entenda isso, isso está no Evangelho. Vocês pelo menos acreditam em mim. Hoje estou novamente revendo-os. Quando eu vejo-os no seu lar, nos seus evangelhos, os meus emissários, os nossos emissários de Deus. Eu sou o irmão Paulo, já não sou mais o Eduardo. Eu uso o corpo dele, tem uma sintonia para crescer, para amar. Eu atendo meus pacientes no plano espiritual, muito mais enfermos do que vocês, ou iguais. E aí eu revejo-os, falei, poxa, muita gente não mudou muita coisa, continua do mesmo jeito, mas tem que mudar. Ah, mas tem gente que nos critica, dizer, como que um irmão espiritual fica falando lá 2 horas? Não importa, isso é uma ação mediúnica, um transe mediúnico, fecha. Por isso que o Eduardo estava aqui comentando com vocês, fecha. Se vocês estão aqui porque vocês acreditam que há uma continuidade da vida e que ele não é um charlatão. Senão vocês iam tirar pedra no Eduardo. Não é? Falando, que é isso? Não é? Então não existiria o plano espiritual. E não estamos aqui nessa coisa de questionável. Estamos dizendo assim, o que você pode melhorar-se em si, dentro de você, para nós entrarmos no assunto de hoje. Como é que eu estou? De branco. Hoje eu vesti branco, que eu vim de outro lugar, e eu tinha que se vestir de branco. Mas é um branco bonito, não é o branco que vocês usam, não é o branco do gordinho lá, não. É diferente. Não é? Todo mundo olha o gordinho, você também, não é igual o seu branco, pode ficar tranquilo. Mas existe um branco melhor que... Existe, existe.
Então, meus irmãos, minhas irmãs, clara satisfação, o recado inicial já foi dado sobre o Evangelho. Que nós vamos falar um tema central que é muitos os chamados e poucos escolhidos. Os homens querem ser escolhidos. Para ser escolhido, você precisa ter o que o Eduardo disse aqui: resignação, tolerância, benevolência, amor ao teu semelhante. E não ter dúvida que você pode mudar a partir de hoje. A partir de hoje você pode mudar, se você quiser. Senão você vai continuar nos mesmos vícios que você trouxe aqui hoje. Eu estou falando para todos. Aí diz assim: irmão Paulo, você coloca o dedo? Não, eu só aponto e digo. Cabe a quem quiser entender o que é para você. Não é? Para mim, eu estou vendo um monte de recados aqui. Uma série de informações. Como vocês passaram o mês, a semana, como as suas dificuldades. Aí, irmão, e agora? Melhore. Seja você. Transborde em amor. Por que você não consegue transbordar em amor? Por que você tem dificuldade desse transbordamento? Porque você não é grato para o Pai, que é absoluto. E tem gente que quer ser Deus. Há uma mente, às vezes confusa, as mentes confusas querem ser deuses. Deuses do quê? Jesus do quê? De uma terra? De uma casa? Dono de um carro? 2? Que não é casa, que não é nada. Seja menos egoísta. Dê o que você tem ao seu semelhante, em muitos momentos. O seu melhor. Às vezes você recusa porque você é egoísta, é orgulhoso, faz parte do orgulho do homem. Não, tem que ser desse jeito, tem que padecer, porque a pessoa é muito isso. Você já está em julgamento e julgando alguém. Você está julgando 10. Se você julgou 10, você já vai julgar 20 e 30 e assim sucessivamente. Presta atenção. E 30 e assim sucessivamente. O homem precisa ser melhor. Não, é só para a gente interagir aqui. Pode ser melhor. Eu faço isso com meus pacientes, viu? Pode ficar tranquilo. Ah, não, mas você é assim. Não, com muito carinho eu falo: venha para cá, para o seu redescobrimento. Senão o homem se perde. Ele vê uma pessoa levantar e vai junto. É ansiedade. Daqui a pouco, não é você, o ser humano. Não é assim? O ser humano não é assim? Aí ele passa assim, passa um outro, ele vai ali atrás. Mas o equilíbrio ele não tem, porque ele fica buscando formas em outros locais que não é ele. Isso é psicologia, isso é psiquiatria. O homem não consegue fixar no que ele quer. Ele não tem objetivos claros. Eu vou entrar no assunto, calma. É que eu tenho que fazer assim. Ele não tem objetivos claros, ele não tem foco da vida, nem no Evangelho. Ele tem foco na matéria, nas coisas que dão lucro para ele, nas coisas que dão vivacidades para ele, na coisa que dá troca para ele. Se tiver uma troca, eu faço. Se não tiver troca, eu não faço. Então o homem ele está muito distante, ele continua distante dos valores do Cristo. Eu falo do Cristo, porque quando você toca o Cristo, eu vou até colocar, vou sujar você. Tocar o Cristo. Você tem ideia disso? De tocar o Cristo? Você tem ideia disso? Acho que não. Não, é verdade, não tem. Porque quando você toca o Cristo, você fala: a minha transformação tem que ser agora, já, não amanhã. Ah, irmão, isso é utopia. Eu tenho que mudar, eu tenho que tirar meus vícios, tenho que tirar. Tira! Para você ser feliz. Joga fora, se desnude, espiritualmente dizendo. Se desnude das coisas antigas que você carrega. Um homem carrega. Eu digo você, homem. Homem que vive na terra. O primata, que se chegou até os dias de hoje. Mas ele não se desveste, ele tem medo de se desvestir, de perdoar, de amar, que são básicos. São básicos, diz assim: a humanidade passa por conflitos há séculos. Claro. Se não tivesse esses conflitos, o que seria você?
Tem que estreitar agora. Estreitou a porta. O que você vai fazer quando estreita a porta? Quando você sai daquela porta larga das ilusões. Das ilusões. Até nas religiões as pessoas têm muitas ilusões. Você vai me curar hoje? Não. Espere 6 meses. Daqui 6 meses, 1 ano, está tudo curado. Não acertou lá? As crianças? Depois de 1 ano. Mas tinha que ter paciência, tinha que ter tolerância, não tinha? Até todo mundo em casa aprendeu, o marido, a mulher, e vocês aprenderem, senão não ia. Há 1 ano atrás seria pior. Acabou. Porque tinha outros tipos de problemas para serem resolvidos. Então assim, espere. Tenha paciência. Ai, mas tenha paciência. Tenha paciência. Tenha paciência. Olhe você no espelho. Isso é uma grande terapia. Olhe você no espelho. Não para ficar conversando igual, conversando com você, não responde, o espelho não responder nada, você fica lá. Olhe no espelho. Quem é você? Boa noite, boa noite, boa noite. Quem é você? Olhe no espelho. O que você traz para a Terra? Não para ficar conversando 2 horas lá, Só para você olhar você e falar, o que eu trouxe para a minha melhora? Como eu posso melhorar? Como? Mudando. Acorda os dois, orelha também. Então assim, mude, acorde para a vida. Nós vamos falar de um tema, agora vamos entrar no Evangelho. Agora nós vamos entrar. Deu para entender? Está claro? Já chegamos? Está tudo em ordem? É que os irmãos que vieram com vocês precisavam ouvir isso também. Todos que vieram aqui. Os irmãos que vocês nos trouxeram também, das suas inconsciências, dos seus medos, dos seus temores, das suas raivas, dos seus ódios, dos seus rancores. Tem que complementar. Porque ódio, rancor e raiva é o que predomina hoje na Terra. Ah, não predomina amor, irmão? Claro, se você deixar. Se você não deixar, é ódio. Se você não deixar, é materialismo, é apego. É meu. O que é seu verdadeiramente? Olhe no espelho e diga, o que é meu verdadeiramente? O seu corpo. Mesmo assim ele é emprestado. E ele foi pago. Você pagou algo para retornar. No sentido figurativo. Você negociou isso que você dizia que ia ser melhor. Numa fase transitória no plano espiritual, você diz, eu vou chegar lá e vou rasgar tudo aquilo que é ruim na minha vida e ser melhor. Mas aí você vai para as ilusões. E as ilusões envolvem os homens. E você acaba se perdendo e se perdendo. E se perde. Porque não consegue enxergar Deus. Não consegue ter amor para com Deus. É só rezar? Não, é orar. Eu sempre digo para o Eduardo, digo para as pessoas que muitas vezes nós atendemos, através dele, diz assim, orar. Orar é você ter um diálogo com Deus. Falar das suas imperfeições, falar das suas carências, falar das suas dificuldades. E não ficar pedindo. Porque rezar é pedir, orar é conversar. É dialogar com algo a mais do que você, que é o Pai. Quando é que você vai se despojar numa noite, numa manhã e falar com Deus, Deus, me permita eu ser melhor. Me permita. Me permita eu permitir a mim mesmo eu perdoar a quem é de direito, porque você é feliz. Isso é a introdução do trabalho. Porque quando a gente fala de perdão, de amor, nós vamos falar da incompreensão e da compreensão. Porque as pessoas se sentem incompreendidas. Ah, eu sou incompreendida. Ah, eu tenho traumas da infância, traumas não sei do que, traumas não sei do que, e traumas não sei do que, e cria traumas na vida. Mas Deus compreende. Sabe que era necessário você passar determinadas situações para a sua melhora. Para a sua melhora. Era importante você ter várias tribulações difíceis para a sua melhora. Mas o homem não compreende isso.
E ele não se compreende e não compreende a Deus. Volta em Deus de novo. Tocar o Cristo. Toque o Cristo. Sinta Ele dentro de você. Eu comecei conversando, eu dei o irmão dando risada, falei assim, mas o tema não é esse, irmão. Eu falei, calma, meu irmão, o tema a gente vai chegar nele, eu preciso fazer a introdução. Eduardo é triste também, deixa ele comigo. Quando a gente fala em renunciar, mas eu vou falar assim, ó, de uma pessoa muito especial. Eu vou contar uma história que vocês já devem conhecer. Se não conhecer, vocês vão conhecer, vão ficar conhecendo agora. Uma história real. De uma irmã maravilhosa, chamada-se Maria, e que todas as mães deveriam de ser Maria. Hoje nós vamos até falar muito de vocês, mães ou não mães, mas que vocês podem ser mães em atitudes, em amor, em compromisso, não precisa nem ter filhos. Foi o que a nossa irmã maravilhosa, que eu anseio, e os anseios dizer assim, ela deixou na face da terra a promulgação da verdadeira boa nova do Cristo. Da verdadeira boa nova do Cristo. Para entender o que ela fez e por que ela fez. Chama-se Maria. Maria de Madalena. Que com certeza naquele período do Cristo era de Magdala. Numa cidade tal, podia ser Maria de Nazaré, mas não, essa era Maria de Magdala. Irmão, como é que você pode falar da Maria de Magdala? Eu posso falar, vocês também podem falar, porque ela foi como vocês, como eu, mas ela veio para a terra, com compromissos seríssimos, e ela tinha, vou começar bem, não vou nem da infância dela, ela cresceu uma menina muito bonita, muito esbelta, olhos grandes, amendoados, melhor que o meu, cabelos negros. E como naquela época as pessoas deveriam entender, na época do Cristo tinha muitas tramas também, e prevalecia o preconceito, a masculinidade, como até os dias de hoje. Másculo, macho, eu posso, eu sei. O seu macho, digo assim, na frase que vocês utilizam hoje no dia a dia da terra, a masculinidade, a virilidade. Então a mulher era sempre menosprezada. Haja visto Maria, ela foi ofertada, ela já tinha um outro compromisso, não era nem com José, era com outro. Depois que ela disse, vou receber Jesus. A anunciação do anjo Gabriel foi, vou receber Jesus. Mas tinha 16 anos, era assim, do jeito que a família queria. Então naquele período as mulheres eram açoitadas, eram menosprezadas, eram humilhadas. E por que o Cristo sempre esteve com quem? Com quem que ele esteve? Com as prostitutas. Com quem que ele esteve sempre? Com os homens de má fé. As religiões, inclusive, até distorcem isso com Maria. Mas Maria era uma prostituta. Ela ganhou um vestido de um pseudo-amor dela, que foi único, aos 16 anos. Um vestido maravilhoso. E cresceu na prostituição, usando o seu corpo. E chegou um período da sua vida, inclusive se usava um casarão, era um castelo, onde se passavam os mercadantes, os mercadores, os patrícios romanos, que se utilizavam da casa de Maria. Por que você está me olhando assim? Eu vou contar a história para você. Se utilizavam daquele casarão. E Maria, em muitos momentos, ela estava conflituosa, porque realmente ela se sentia uma mulher incompreendida, mesmo na sua beleza. Era uma mulher linda, linda. Os homens se apaixonavam por ela. Ela era muito linda, mas linda, e continua linda. Mesmo depois do seu reencarne e voltou para a pátria espiritual, linda. Eu
Posso dizer isso com propriedade, linda. Maria de Magdala. E ela se passou um período e ela estava em conflito com ela. Como qualquer um de vocês que são conflituosos em muitos momentos. Como Maria. E ela disse, eu carrego uma lepra dentro de mim. Eu não consigo mais me enxergar. Eu ouvi falar do Nazareno e eu quero conhecê-lo. Mas aquilo se passou o tempo. E ela estava numa liteira, né? Uma carruagem liteira, né? Andando, indo de Cafarnaum, de Magdala para Cafarnaum, ali próximo a Galileia, ao Mar Morto, muito próximo. Tiberíades, a Cafarnaum. Então ela passava de uma cidade a outra. E eis que um mendigo leproso parou a liteira e disse, me arrume umas moedas. Me arrume umas moedas. A senhora é muito linda. A senhora é rica. Me dê umas moedas, por favor. Eu tenho que ir até o Cristo. Porque eu soube que Ele só com o seu olhar, Ele vai me curar das minhas enfermidades. Eu preciso ir até o Cristo Nazareno. E eu preciso de moedas para atravessar até chegar na Galileia onde estava o Cristo. E ela se sensibilizou com aquele leproso, com a hanseníase que tomava o corpo daquele homem. Se sensibilizou-se. Maria sensibilizou-se. Tome, vá. Um dia me conte sobre ele. Um dia me avise onde ele vai estar. Mas me contem. Passou-se um período. E Maria começou a ficar depressiva. Nos olhos dos dias de hoje, eu diria uma depressão. Porque ela não conseguia mais utilizar o corpo dela. Muitos. E se usava sempre um naco. De um óleo, de um perfume. Mas ela tinha ganho um perfume que ela deixou em especial lá. Passaram-se um período, bate-se às portas do casarão, um homem aflito. Quero falar com Maria, quero falar com Maria. Mas ele batia exasperadamente na porta do casarão. E as horas passavam noturnamente. E uma das amigas que trabalhavam junto com elas, colegas, no mesmo espaço, abriu. Tem um homem que... E não deixaram ele entrar. Mas tem um homem que quer falar com você, Maria. Depois de tanta insistência, ela... Permita. E ele disse, lembra quem sou eu? Lembra de mim, Maria? Ele não lembrava mais. Porque ele estava curado. Ele não tinha nenhuma chaga no coração. Nenhuma chaga no corpo físico, nada. Ele estava limpo, como dizia. Ele estava curado. A senhora que me arrumou aquelas moedas para ir até o Cristo. E a senhora me pediu que quando eu fosse, ele me curasse, era para voltar aqui. Eu voltei. Eu voltei aqui. E disse, ele está muito próximo daqui. Por que a senhora não vai até ele? E Maria, na sua angústia, estava próximo a Cafarnaum. Na sua angústia, Jesus estava nas suas pregações. Passou nas areias, curando os leprosos, os doentes. E um dia ele estava na casa de Simão Pedro. Depois nós vamos falar do outro Simão, fariseu. Mas primeiro vamos falar de Simão Pedro. Simão Pedro acompanhava Jesus. E eis que chega esta mulher, após a conversa com esse nosso irmão, se dirigiu até o Cristo, até a casa de Simão Pedro. Eis que achega-se à casa dele, já foi olhada estranhamente. Primeiro que ela era uma prostituta. Como uma prostituta vem falar com o Cristo? Aqui, em minha casa? Simão Pedro disse.
E ela tinha um grau da incompreensão. Ela era negligenciada e não amada. Já teve várias pessoas que passaram na vida dela e não foi amada. Então ela não estava se amando. E ela chegou. O Cristo estava aqui. E ela adentrou e ele disse: entre, Maria. Chegue. E ela começou a chorar. Disse: mas como você sabe o meu nome, mestre? E aí começaram uma conversa. E ela disse: eu carrego uma lepra no meu coração. Eu preciso descobrir o verdadeiro amor. Eu vou dizer com as minhas palavras, não é os textos bíblicos ou alguns textos do nosso irmão, que esse capítulo, se vocês procurarem, está no livro Boa Nova, no capítulo 20, falando de Magdala. Ele a entreolhou e disse: a lepra que tu carregas, você se permita ter amor. Esse amor que invade o seu coração pela sua descoberta, você precisa se fiar na porta estreita. Você vai ter que entender a porta se estreitando na sua vida. Maria disse: mas como? E ele falou assim para ela: Jesus, você pode ser mãe. Ela disse: eu estou há anos, eu nunca tive nenhum filho. Jesus disse: mãe não é só de 2, 3, e sim de muitos enfermos que aparecerão em seu caminho, de muitos leprosos que virão em sua vida. E ela se fitou a chorar-se aos pés de Jesus e dizia: o Cristo Nazareno, com as suas palavras meigas, me recebeu, eu como uma prostituta. E Jesus disse: você precisa ser salva. A porta se estreitará e você vai entender por que a porta se estreitará na sua vida. Entre outros, e o diálogo continuou. Passou Simão Pedro, entreolhou e disse, no pensamento: o que essa mulher está fazendo aqui, aos pés de Jesus? O que essa mulher está fazendo aqui, com o Mestre? E Jesus entreolhou. Ela é Maria. No seu amor e na sua vida, ela é Maria. E Maria não parava de chorar. E ela se curvou novamente aos pés de Jesus. E Jesus: vá. Não disse como a mulher adulta: e não peques mais. Ele disse: a porta se estreitarás, e tu cuidarás de muitos enfermos que virão em sua vida, a partir do momento que você olhar para dentro de si. Esta lepra não vai mais te consumir. A partir do momento que o Cristo disse isso, em lágrimas, subiu na liteira e voltou ao castelo, à vila. No dia seguinte, o que fez Maria? Tudo que ela tinha, jogou-se de cima. Joias, roupas, calçados, tudo, perfumes caríssimos que ela ganhava de muitos patrícios romanos. Jogou-se tudo. E as pessoas dizem: esta louca, o que está fazendo? Ela disse: eu vou para o Cristo. Passou-se 2 dias. Soube-se que o Cristo estava em Cafarnaum, na casa de Simão, o fariseu. E vocês sabem que fariseu era uma doutrina, era uma religiosidade, um fariseu religioso. E este fariseu, como muitos homens na atualidade hoje, o que fazem? Muitos homens que querem receber celebridades em casa. Não tem pessoas assim nos dias de hoje? Celebridades. E Simão, ele recebia os
só célebres, só pessoas que no linguajar de hoje, pessoas VIPs. Tinha que ser os VIPs. Então ele soube que Jesus estava passando na cidade e falou: vou recebê-lo. Quero conhecer esse profeta que se diz profeta. Vou recebê-lo em minha casa. E ele recebeu Jesus, e Simão e João, os dois que estavam próximos. Recebeu Jesus, o Nazareno. E na época, e é dado isso biblicamente, quando alguém passava a se entrar num lar, depois de uma extasiante passagem no deserto, de visitas ou não, os pés se aquecem. E era muito comum nas visitas, o hábito das famílias, recebê-los com um beijo, recebê-los lavando os pés daqueles que se chegavam, e recebê-los com 2 gotas a 3 de azeite na cabeça. Era hábito de todos naquele período. Só que Simão, o fariseu, apenas o recebeu. Entre, tem uma festa para ti. Quando você convida alguém para ir à sua casa, você faz festas? Ou você só simplesmente o recebe? E nesse período, nesse interim, vários irmãos próximos a Jesus dizer: este é o profeta? E Jesus mansamente continuou. Vamos se alimentos, colocar os pães, as berinjelas, os tomates, as coalhadas. E ali se pôs comerem com os pães. E nas aldeias, quando se reuniam nas aldeias, eram muitas famílias. Então, quando se tinha uma família como a de Simão, fariseu, ele era a família maior, era a casa maior. E aquela mesa baixa que eles tinham que se agachar para comer. E todas que estavam presenciando na aldeia, eram muitas famílias, presenciando aquele almoço, aquele jantar. Estavam lá, eles tinham que presenciar, porque era um acontecimento maravilhoso de alguém ser recebido. E naquele dia era o Cristo, o Nazareno. E muita gente para lá e para cá. E eis que daqui aparece Maria, com o vestido único que ela ganhou, quando ela tinha 17 anos, 16 para 17, bem trajada, com narco de perfume, adentrou a casa de Simão, o fariseu. E o fariseu: quem é esta mulher? Não existe esse profeta se essa mulher está aqui. Porque aqueles fariseus também frequentavam a mansão. E eles também não podiam falar nada de ninguém, nem dela. Então não julgueis para não ser julgados. Atire a primeira pedra quem estiver sem pecado. Então Maria adentrou. Então ele só entreolhou e disse: que esta mulher está fazendo aqui? Essa linda mulher, que todos a conheciam. E o que fez Maria? Automaticamente, ela se curvou a Jesus e lavou os pés de Jesus com as próprias lágrimas, num choro compulsivo de amor. E untou com o perfume, untou a cabeça de Jesus. E ela chorava compulsivamente aos pés de Jesus, porque ela tinha se libertado do mundo que ela vivia, das coisas horríveis que ela padecia. E fariseu Simão disse: como? Ele não é um profeta. Aí Jesus virou a Simão e disse: se você tem 2 devedores,
Um deve 500 denários, outro 50 denários. Qual que é o melhor se ele te pagar? Obviamente, aquele de 500 denários. Maria se achegou aqui agora, lavou os meus pés, untou a minha cabeça, beijou os meus pés, que é o sentido da purificação. Beijar os pés, nem o rosto não foi, os pés. Que o melhor papel que você fizesse era beijar os pés, que você tem a humildade e a resignação. E ele virou a Simão e disse: ela untou a minha cabeça, beijou os meus pés e com suas lágrimas lavou os meus pés. Quem é melhor? Se eu fui recebido aqui por você, você não me beijou, não lavou meus pés e não untou minha cabeça. Quero o dever da época. Então o dever foi dela. Então entre um devedor e outro, ela era melhor do que Simão. E dali para adiante foi a saga de Maria Madalena de Magdala, a seguir os passos do Cristo Jesus, a ser confidente do Cristo. Muitos dizem nas histórias dos homens, em relatos, em evangelhos cônicos, que ela era diferente. Não, ela era Maria de Magdala. E naquele instante, diziam que ela tinha, os próprios apóstolos se sentiam ofendidos pela presença dela no dia a dia. E ela, ouvindo a Jesus, as pregações e ouvindo a Jesus, como vocês podem fazer todos os dias, ouvir alguém, entender alguém sofrido, não se lamentar pelo outro. Ela ouvia Jesus e os ensinamentos eram diários. Por isso que aqui dentro, os vultos da boa nova, ninguém fez tanta violência a si mesmo para seguir o Salvador, como a inesquecível obsediada Magdala. Porque ela é inesquecível. E diante daquilo passaram-se os períodos, e nenhuma conversa entre Simão Pedro e Jesus, e ela se achegou como mulher que não era aceita pelo passado dela, mas ela tinha se redimido, ela tinha tirado a lepra do coração, que os cristãos não fazem, carregam lepras e lepras e lepras. Não, ela era ainda incompreendida pelos próprios apóstolos, e ela disse ao Cristo: e se tu partires, o que eu farei? O Cristo disse: tu seguirás o caminho do amor, do verdadeiro amor, da compreensão a tantos e tantos que virão nos vossos caminhos. Nesse período Jesus foi crucificado. Vamos alongar um pouco mais a história, ou ser mais rápido, resumi-la. Jesus foi crucificado. E quem estava aos pés de Jesus? Maria, a mãe de Jesus, Maria de Madalena e João. Quem se privou? Estava ela lá, mesmo com o passado de delinquente dela. Volta em fariseu, Simão. Como você pode falar de uma prostituta se você é prostituta? Se você também se prostituiu diante daquilo. Mas eu, homem, não me prostituo. Isso era a linguajar da época, das tramas que as pessoas utilizavam. E as tramas que os homens hoje utilizam da mesma forma. Se passaram tantos e tantos séculos e os homens continuam os mesmos, julgando e dizendo do passado do outro: já foi, se você mudou.
E aos pés de Jesus estavam, no Calvário, os três. Recolher o corpo de Jesus. Quem foi lá? A mãe Maria, Joana de Cusa e Maria de Magdala. Envolveram o corpo de Jesus. Deixaram na tumba. No terceiro dia, Jesus ressurge. E qual a primeira pessoa que ele procura? Quem foi? Maria de Magdala. E aquilo, Jesus ressuscitou. Aquilo aconteceu na cidade toda. Jesus está ressuscitado. Isso, Joana disse, Maria. E na felicidade de Maria Madalena, ela foi e disse aos apóstolos, Jesus ressuscitou. Os apóstolos não entenderam. E a menosprezaram, inclusive. Não é verdade. Como? Jesus apareceu para você. E não para Pedro, e nem para João. Como ele foi aparecer para uma mulher imunda? Sendo que ela já tinha se convertido a Jesus. Como ele foi aparecer a ti? E ela, aí Maria disse, a mãe Maria, ele veio, certeza, para ela. Porque era Maria da Boa Nova. Era Maria que se converteu ao Cristo, que mudou a vida de muitos. E olha os apóstolos ainda. Tomé ficou irado. Como ele prometeu o reino dos céus e apareceu de novo e não veio até nós. Como ele prometeu o reino dos céus a muitos e a nós que estamos mais próximos, ele não veio até mim. É os ciúmes, é a inveja que até os dias de hoje são promulgadas nos homens. Inveja e ciúmes, que é muito comum nos homens. E Maria voltou, recuou e se achegou Jesus. Estou aqui. E foi a cena que disse a Tomé, sou eu. Olhe minhas mãos, olhe as feridas, estou aqui. Que foi para Tomé, tinha que ver para crer. Não é isso? Então, se você tem o seu problema e não entendeu o seu problema, você tem que ver a crer em Cristo para mudar. Se o seu problema ainda não foi solucionado, é porque você não crê no Cristo e em Deus. Mediante a isso passou-se dias, tempos e tempos. E Jesus foi embora. E ela ficou sozinha de novo. Se sentiu solitária. Nada a convencia. E Jesus a convencia do amor. Do amor. E um dia ela disse a Pedro e a João, para onde vocês vão, que eu vou junto com vocês. E ela foi recusada. Porque Pedro disse, eu tenho medo do seu passado. E não a levou. Ela ficou sozinha. Sozinha. E depois ela voltou para Magdala. Foi trabalhar. Tentou o trabalho, foi recusada, foi apedrejada. Foi tentada novamente, que os homens dizem, esse corpo lindo, utilize novamente. Não. E ela foi. E no momento de reflexão, ela estava na praia, onde Jesus fazia suas pregações com ela. E apareceu um grupo de leprosos, vindo de uma outra cidade. E esse grupo de leprosos estava procurando Jesus. E Maria os encontrou. E ela naquela beleza, naquela riqueza de beleza, de amor transbordante, disse, o que vocês precisam? Eu preciso de Jesus. Eu preciso ser curado. E ela foi até uma árvore, próxima à praia, sentou-se e começou a pregação.
falar do maior mandamento, o amor. Vivenciar o amor. A dor, ela é bendita, mas não acumule a sua dor. Faça da sua dor a sua recuperação a Deus. E ela começou a pregar. E aqueles irmãos foram para o Vale dos Leprosos, em Jerusalém. Passou-se um período e ela pregando as pregações, sozinha, solitária, fazendo as suas pregações da Boa Nova. Da Boa Nova. Quando nós dizemos a inesquecível obsediada de Magdala, ela promulga-se na lei que ela foi muito mais promulgadora da Boa Nova do que Paulo de Tarso. Não existem competições, mas cada um nas suas características. Porque Paulo de Tarso não tinha vícios. Ele se pautava na lei. Ela não. Ela tinha muitos vícios. Ela tinha um vício do corpo. Tinha um vício da mente deturpada. E ela se redimou. Ela mudou a vestimenta espiritual dela. E viveu basicamente uns 10 anos dentro do vale da lepra. Pregando todos os dias a todos os leprosos. Todos os dias era pregação de Maria de Magdala. 10 anos. E obviamente que ela se tornou uma deles. Ela foi contaminada pela lepra. Aquela beleza foi murchando. Os seus olhos foram sendo dilacerados. Mas ela continuava as suas pregações. Em um momento, ela disse: eu preciso ir embora. E eu quero encontrar Maria e João em Éfeso, uma cidade da Grécia. E ela falou: eu vou. E os irmãos do Vale dos Leprosos disseram: não vá, Maria, fique conosco, fale de Jesus, limpe minhas feridas, porque ela limpava as feridas, todos os dias ela limpava as feridas dos nossos irmãos leprosos. Todos os dias ela se curvava a Jesus, agradecendo o momento que o tinha de curar feridas de muitos enfermos. Essa é a divulgação da Boa Nova. Todos os dias, sequer um dia ela não deixava de passar o guento de óleo e de vinho nas feridas. Daqueles enfermos que clamavam o amor. Dos enfermos do Vale dos Leprosos, em Jerusalém. E naquele dia que ela falou: eu vou embora. Eles não queriam deixar. E ela foi no caminho para Éfeso. E nessa caminhada, ela recebeu pedradas. Porque as pedradas eram de longe. Porque ela estava contaminada. Jogavam-se pães para ela comer à distância. E ela transitando, indo o caminho para encontrar Maria e João. Imagine uma doença te envolvendo e você sendo açoitado. Quantos você açoita por dia? Que doença que você tem? Que doença que é para você ser curado? E Maria, no seu trânsito até Éfeso, ela foi açoitada, foi alimentada à distância e chegou na porta da cidade. E foi recolhida, porque diziam que ela queria ir até Maria, até João. E ela passou 2 dias e 3 noites convulsionando, falando aleatoriamente sobre Jesus, sobre as suas dores, sobre a sua lepra, sobre a sua doença. 3 noites e 2 dias. Quantas noites nós perdemos por nada? Quantos dias a gente perde por nada?
ela passou-se 3 noites e 2 dias, lembrando-se de Jesus, que Ele nunca havia desamparado. E ela entendeu que a porta se estreitou de uma tal forma, que ela nunca mais vislumbrou as sombras que caminhavam junto a ela. Ela tomou um remédio de amor do Evangelho de Jesus. Passaram esses dias, ela foi acolhida e partiu. Mas partiu para quem? Para quem ela partiu? Para as mãos de Jesus. Jesus o aguardava a ela e disse: você cumpriu o que tinhas que cumprir. Você amou a quem tinha que amar. Aos doentes, aos necessitados. A porta da perdição que é larga, que está no capítulo 18, que fascina a todos. Ela fechou-se. E Maria de Magdala, Maria Madalena, foi recebida pelo Cristo. Venha comigo. E as suas dores nunca mais. Maria, Mães Marias, aonde estamos? O que você fez com o seu corpo? O que você fez com a sua vida? O que você tem para oferecer a Deus? O que você tem para oferecer a Jesus? Quando tu partires, quem vai te receber? Passe 10 anos curando feridas de leprosos, todos os dias. E todos os dias você recitando sobre o amor. Você tem problemas? O homem até os dias de hoje, quando nós falamos do início, é angustiado por nada. Contamos uma pequena trajetória, resumidamente uma história bíblica, não, uma história real. Real. Por que os homens, por que Jesus acolheu uma prostituta? Por que no momento ele foi a procurar e não aos apóstolos? Porque não tem nomes, não tem exaltação, é os humildes que eu procuro, não aqueles que estão no alto. E Jesus deixou claro isso: curei aos enfermos, todos aqueles que participavam comigo, mutilaram o corpo, mas foram salvos. Então o homem se distancia de Deus todos os dias. A história de Maria, ela pode ser mudada, pode ser criada pelos conceitos de outras religiões, me permita dizer isso. Mas Maria é Maria. Maria foi Maria. Utilizou-se do seu passado para chegar no presente com Jesus. E teve o presente de Deus na sua dor, para recuperar-se. O tempo perdido. Quanto tempo você já perdeu na vida? Quantas oportunidades você perde? Pela porta larga, pela porta do fascínio, pela porta do não perdão. Quantas feridas você curou até os dias de hoje? Nenhuma? Quantas dores você estendeu seus braços? Sem pressão? Sem fazer mal para o doente? Quantas feridas você curou até os dias de hoje? Quantas mães você é? Você não precisa ser mãe geradora. Você tem vários filhos. Quantos doentes virão em seu caminho como filhos? Como irmãos? Não existe apenas 2, 3. Lembre-se de Maria. Lembre de Magdala. Lembre das feridas que foram curadas. Quantas feridas você curou, se você nem se curou a sua ferida principal, chamada-se orgulho? Se você ainda não se curou da sua ferida chamada egoísmo,
Você não tem Deus ainda, mas pode tê-lo. Não vá para a porta larga. A porta larga é facinho, é fácil. É o caminho mais fácil que tem. O caminho da porta estreita é onde se tem a maior dificuldade do homem. Você já está no caminho? Quantas vezes você reclamou de Deus? Quantas vezes você reclamou de Jesus? Que Ele não te ouviu? Quantas vezes Maria pediu para ser ouvida? E foi humilhada pelos próprios apóstolos? Humilhada pelos homens? Mas você vai me dizer, mas ela tem um passado. E daí? Se você está no Cristo, se você se reforma o seu coração, isso é uma história viva, real, se você acredita no Cristo, não é? Se você acredita no Cristo. Se você não acredita no Cristo, não é real, não é? Se você não acredita nele, não é real. Mas vamos ver subjetivamente as feridas que são promulgadas na sua vida. Você olha como uma porta larga ou como uma porta estreita? Está lá no capítulo 18. Se você ainda não conseguiu se enxergar, olhe a Deus. Peça a Deus. Não espere que Ele venha até você. Vá até Ele. Não espere que Ele te perdoe. Se perdoe. Não se culpe mais. Não se culpe a Deus. Se perdoe. Ame. Você não terá mais problemas. Maria não teve problema. Maria não teve problema. Teve. Vários. Inúmeros. Porque ela não se conhecia antes de conhecer o Cristo. Ela estava exaurida nos seus problemas individuais, na sua dor individual, no seu coração em chamas de trevas. Mas ela se redimiu. Ela beijou os pés de Jesus. Ela chorou aos pés de Jesus. As lágrimas lavaram os pés de Jesus. Quantas lágrimas você já lavou os pés de alguém? Lembre-se de Maria. Lembre-se de Maria. Não espere para acontecer. Mude. Reforme o seu coração. Não espere o tempo passar para você melhorar. Não espere. Essa é a história de Maria, que você conhece bem, né? Tem a letra que diz assim, não, mas ela não foi prostituta. Não, pera aí. Se ela não fosse prostituta, ela não chegaria a Jesus. Eu vou para o Novo Testamento e para Maria que eu conheço não, que eu ouvi falar dela. Não é? Então assim, não açoite mais o seu coração. Imagine um fariseu dizendo para você, ao lado do Cristo, ele não é o profeta para aceitar uma mulher como essa, se eu já tinha estado no mesmo lugar que ela, como eu posso falar dela? Pensem nisso. Reforme as suas estruturas espirituais. Mude os seus conceitos de vida. Mude os conceitos de vida. Não é assim? Mude. Que Deus abençoe. Que Jesus ilumine. Eu sei que eu não contei uma história nova para muitos, mas para mim sempre será nova. Porque a renovação do homem dar-se-á através da sua renovação íntima. É uma Maria nova. É um Jesus novo dentro de si. Aí você não vai ter problemas. A sua ferida é nada. A sua ferida é nada. Mas ela pode ser curada, se você deixar. Certo? Lembre-se de Maria. Eu lembraria assim, dentre os vultos da Boa Nova. Vultos são pessoas. Dentro da Boa Nova, da divulgação da Boa Nova do Cristo. Ela foi uma promulgadora. Como Paulo, como Pedro, como João, como Tomé, entre outros. Mas ela não perdeu mais o tempo dela. Ela jogou tudo que ela tinha embora. Toda a lepra que ela carregava, ela jogou fora. Pense nisso. Eu sempre falo a quem nós atendemos no mundo material e espiritual. É muito rápido, tudo.
A vida é muito rápida. Muito rápida. E o homem perde tempo em feridas que não existem. Em feridas que purgam, que não existem. Eu estou acertando o que eu deixei de fazer. Só isso. Não é nem resgate. Estou acertando o que eu deixei de fazer em outras vidas pretéritas. Somente isso. Que Deus abençoe. Não sei se eu fui claro. Fui claro? É uma história bíblica que nós colocamos para os dias atuais, para vocês refletirem quem foi Maria. E por que as pessoas veneram Maria? E por que ela é santa? Não de uma outra forma. Eu diria assim, santa na resignação, na renúncia de vida. Tirou todos os vícios possíveis que carregava. Todos os vícios possíveis que ela tinha. Toda a lepra possível que ela tinha no coração. Para servir. Por isso que eu disse a você, imagine tocar Jesus. Imagine lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas do perdão. Com as suas lágrimas. Não adianta eu ir em muitos rituais ou crenças, cumprir promessas, seguir. Não, não, não. É você se redimir. Não sou nada contrário a isso. Mas é você se redimir e colocar Maria dentro da sua vida. Entendê-la. Porque você vai conseguir se entender também. Porque ela teve os mesmos problemas que você teve também. Os mesmos. As tramas, as traições, dinheiro, posses. Ela teve tudo que vocês têm. Mas ela disse assim, eu não quero mais nada disso. Eu não quero mais nada, nada, nada disso. Eu quero ter Jesus. E ela foi a maior, eu volto, isso aqui é nós. Uma das ótimas pessoas para conversar. O que vocês fazem em atendimento? Jesus atendia as pessoas às vezes numa sala, as atendia no salão, no saguão, na praia, em qualquer lugar. Ele sentava e dizia, o que você tem, Rafaela? O que você precisa para melhorar? Ele colocava as mãos em você e dizia, mude, mude, não espere, não espere. Seja Maria, tire essas coisas do coração. Não é assim? Foi claro? Ou estou obscuro? Ou claríssimo? Que Deus abençoe vocês. Eu que agradeço pela presença de todos vocês aqui. E que o homem seja Maria. Que o homem seja Maria. O ser humano. Traga Maria para dentro de si, mas não para ser a vítima, porque Maria, quando começou a se vitimar, ela falou, chega, eu quero ter o Cristo na minha vida. Quando ela foi a Cafarnaum, lavou os pés de Jesus com as lágrimas. Quando ela foi à casa de Simão Pedro antes e disse a Jesus, eu preciso do amor, eu preciso descobrir o amor que existe em ti. Eu quero a sua cura, Jesus. Eu quero me curar das minhas enfermidades. Usei meu corpo erradamente, fiz isso. Às vezes o homem não precisa nem usar o corpo erradamente. Ele se prostitui às vezes pelas trevas do dinheiro, dos orgulhos, das vaidades. E sofre. É prostituir-se. Não sei se a palavra é prostituir-se. E vive a sua enfermidade, que não tem valor. Ela disse, eu preciso ser feliz. Eu preciso ter o Cristo em minha vida. E quando ele a recebeu, disse, venha Maria. Venha ao encontro do Pai maior, através de mim, Jesus. Que Deus abençoe. Deus existe.
só um minuto. Sempre diz assim, mas o irmão Paulo mudou um pouco a trajetória dele hoje. Mas era importante. Assim até para todos, né? Entenderem. A gente vai mudar um pouco mais. Vai cantar o quê? Minha essência. A minha essência ou a sua? A nossa. Minha essência que é de... Só avise. É esse que eu ia falar, de Maria de Magdala. Eles vão cantar agora Maria de Magdala para vocês. Só um minuto. Pode falar. Do quê? Se alguém for falar comigo, faz assim. Não, porque outro dia falaram assim, que acabou a palestra, o irmão sentou e ficou quieto. Não, nós estamos aqui.